Olá, muito bem-vindo a esse que é o primeiro vídeo oficial aqui do novo canal, o canal www. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington, eu sou criador também de outros dois canais aqui no YouTube, que é o Wellington Tutoriais e o canal Sabia Dessa. O Wellington Tutoriais é um canal de tecnologia e o Sabia Dessa é um canal de curiosidades, onde eu faço com meus irmãos. Pois bem, no último vídeo, na realidade o primeiro vídeo, que é o último também, daqui do canal, eu expliquei qual é o objetivo desse canal. Se você não assistiu, vai lá, dá um pause aqui, assista lá, depois você vem aqui para você entender de que se trata esse canal. Nesse vídeo eu prometi que eu iniciaria aqui um curso de HTML5 e CSS para vocês, seguidores. Então, eu estou começando com esse vídeo oficialmente, esse curso. Pelo título, você já deu para perceber que trata-se da história da internet. Mas por que eu estou falando da história da internet? Porque desenvolver para a web precisa que a pessoa conheça como que funciona a internet. Então, estudar a história da sua evolução até os dias de hoje é muito importante. Eu resolvi fazer esse vídeo nesse formato, uma espécie de podcast. Não é bem um podcast, mas parece um podcast na realidade. Só que eu vou inserir algumas imagens aqui na tela no decorrer da explicação. Mas nada impede que você ouça isso em um celular, com fone de ouvido, em algum lugar que não dê para você assistir. Bom, se você tiver com fone de ouvido, vai dar para você assistir perfeitamente também. O que acontece? O podcast, eu me inspirei aqui em dois canais que eu acompanho, que é o Camilo Coutinho, o Play de Prata, e o canal do Produtini, do Henrique Sestaroli, onde eles fazem esses formatos. Eu não conheço muito de podcast, mas estou aqui me aventurando. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é contar um pouquinho dessa história da internet, como que surgiu tudo isso, até os moldes, até os modelos que a gente tem hoje em dia. Pois bem, a história da internet começa na época da Guerra Fria, que foi um período que se estendeu aí de 1945 a 1991, onde duas superpotências mundiais estavam envolvidas na disputa por poderes. De um lado estava um bloco de socialistas e outro de capitalistas, que disputavam poderes e hegemonias. Estamos falando dos Estados Unidos e da então União Soviética, hoje conhecida como Rússia. Nesse período, a Guerra Fria, né, esse nome Fria, é justamente pelo fato de que não havia matança, né? Então a guerra era por poderes mesmo e por tecnologias. Os Estados Unidos, diante desse panorama todo, estavam temendo que acontecessem ataques da Rússia, né, até então União Soviética, e criou um sistema de compartilhamento de informações com a finalidade de facilitar as estratégias de guerra. Foi nesse momento que surgiu o primeiro protótipo da primeira rede de internet, a conhecida ARPANET, que foi criada pela ARPA. Essa rede, né, a ARPANET, conforme vocês podem ver na imagem e na tela, significa Advanced Research Projects Agency Network. Então, qual era o objetivo principal dele? Era interligar instituições de ensino e também instituições militares. Na realidade, instituições militares, depois que as instituições de ensino tomaram de conta do negócio. Até então, como existiam várias sub-redes e vários pontos de conexão, a internet era meio que bagunçada. Foi aí que começaram a surgir os primeiros protocolos de rede e foi evoluindo até chegar ao padrão que a gente tem hoje, que é o famoso TCP/IP. Essa rede, a ARPANET, foi feita a primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford no dia 29 de outubro de 1969. E foi considerado também um momento histórico para a comunicação da humanidade, porque foi a primeira vez que um e-mail foi enviado. Já na década de 90, no finalzinho da década de 80, início de 90, o cientista, físico e professor britânico Tim Berners-Lee, que é esse cara que está aí na tela, desenvolveu um navegador, ou browser, que é um programa para a gente acessar a internet. E também criou a famosa World Wide Web, ou a WWW, que é hoje conhecida como a internet, a famosa rede mundial de computadores. A partir disso, a década de 90 ficou conhecida como o boom da internet, pois foi quando ela popularizou pelo mundo com o surgimento de novos browsers, outros navegadores, como Internet Explorer, Netscape,
Firefox, Google Chrome, Opera, Lynx e dentre outros. E também no grande número de aumento de usuários de navegadores da internet em todo o planeta. No começo da internet, né, lá na década de 70, né, início de 70, a internet não era igual é hoje, lógico, porque o primeiro navegador foi criado nos anos 90. Então as primeiras comunicações eram basicamente textos que eram transmitidos por um terminal chamado terminal burro. Por que terminal burro? Porque ele não tinha processamento próprio. Então foram ali que começaram as primeiras comunicações. No andar da carruagem, as redes foram melhorando e começaram a surgir a partir daí outros tipos de sistemas de comunicação, como por exemplo sites de notícias, chats, as redes sociais, né, que vieram aí na década de 2000, que tomou conta, tornando a internet uma teia global de computadores conectados. Se a gente voltar lá naquela imagem da ARPANET, o que a gente percebe? A gente percebe ali que foram criados vários pontos de rede, né, que a gente chama de nós, e o objetivo principal da criação da ARPANET era justamente fazer com que, se um ponto desse fosse derrubado, fosse atacado, a rede continuaria funcionando perfeitamente, pois teria outras rotas de comunicação. É bem parecido com o que tem hoje com os programas de download no formato P2P, por exemplo, os programas de torrent, onde não existe um servidor central quando a gente baixa um arquivo. E se um computador da rede for desligado, o compartilhamento de arquivos continua normalmente. É assim também o que acontece com o Gmail do Google. O Google tem diversos servidores espalhados no mundo inteiro. Então, quando você está acessando o Gmail, pode ser que um desses servidores esteja desligado, esteja off, mas ele nunca vai parar, porque como ele está espalhado ao redor do mundo inteiro, são vários servidores trabalhando em redundância. O que isso significa? Significa que quando um arquivo é salvo em um desses servidores, ele também é replicado em outros servidores, fazendo com que uma rede fique sempre disponível para os usuários. Alguns estudiosos acreditam que a internet foi um marco importante e decisivo na evolução tecnológica. Isso porque ultrapassou barreiras ao aproximar pessoas, culturas, mundos e informações. Fato este que, segundo alguns desses estudiosos, não acontecia desde a chegada da televisão na década de 50. Hoje em dia, a internet é utilizada mundialmente como ferramenta de trabalho, diversão, comunicação, educação, informação, e por isso é muito comum a gente ouvir das pessoas que não conseguem mais viver sem a internet. E realmente é muito difícil mesmo viver sem ela. Como a internet se tornou popular, surgiram os primeiros sites de compras, então se tornando aí a internet também um ótimo local de compra e venda de mercadorias. Falando um pouquinho da internet no Brasil, ela surgiu no final da década de 80, quando as universidades brasileiras começaram a compartilhar algumas informações com os Estados Unidos. Entretanto, foi a partir de 1989, quando fundou-se a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, a RNP. E foi através da RNP que a internet ganhou uma maior divulgação e força aqui no Brasil. O principal objetivo era difundir a tecnologia da internet pelo Brasil e facilitar a troca de informações e pesquisas. Em 1997, criou-se as redes locais de conexão, expandindo dessa forma o acesso a todo o território nacional. Um pouco depois de 1997, aqui já é uma experiência pessoal, por volta dos anos 2000, eu fiz o meu primeiro curso de informática aqui na minha cidade. Era um cursinho básico de informática. E eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade aqui na minha cidade. Nessa época tinham 2 computadores e esses computadores não eram ligados em rede. Por causa desse boom aí da rede local de conexão, né, que iniciou em 97, esses escritórios começaram a fazer as suas primeiras conexões, que era basicamente para compartilhar a impressora e alguns documentos, o que foi uma grande evolução para a época. Estou deixando isso aqui porque foi uma experiência que eu vivi e foi bem interessante na minha vida em questão de aprendizado. Em 2011, já mudando de assunto aqui, segundo os dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, aproximadamente 80% da população teve acesso à internet. Isso corresponde a 60 milhões de computadores em uso, isso só no Brasil, viu, gente? Então,
está aí um pouquinho histórico aí da evolução da internet. É lógico que tem outras coisas que devem ser ditas aqui no andar dessa carruagem aí, que a gente poderia aprofundar aqui nesse vídeo, mas para não deixá-lo muito longo, eu vou dividir. Eu vou contar um pouquinho em outro vídeo sobre os principais protocolos de comunicação na internet e como que funciona, por exemplo, um domínio, como que funciona um servidor de hospedagem e como que o site é disponibilizado quando alguém digita ali o www.nomedosite.com.br. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, espero que tenha gostado desse formato. Não deixe de se inscrever no canal, habilitar o sininho e avaliar esse vídeo clicando no gostei. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo dessa série. Tchau!